Nesse vídeo eu vou te ensinar a criar uma rotina de nível fácil para a gente modelar paredes automaticamente a partir de linhas. Então vamos supor que a gente tem um conjunto de linhas, seja que você mesmo desenhou ou que está vindo aí de um DWG do AutoCAD. E aí a gente vai aqui editar os nossos inputs da nossa rotina. E a gente primeiramente vai selecionar as linhas. Definimos o tipo de parede, a tipologia dessa parede. Vou colocar aqui uma parede de tijolos. Coloco o nível que serão modeladas as paredes e coloco a altura. Nesse caso, eu vou botar uma altura de 300 centímetros, que é a unidade que está configurada no meu projeto. Vou dar o play e prontinho, ele modela para mim automaticamente essas paredes. É uma rotina aí bem legal, principalmente para você aprender abordagens iniciais do Dynamo. Então, se você quer aprender essa rotina, fica ligadinho aí que eu já vou te ensinar. Para a gente começar a nossa rotina, a gente vai lá no painel de gerenciar ou manage do Revit e a gente vai pelo ícone do Dynamo. E aqui a gente vai em New, que a gente vai criar uma nova rotina. E aí eu vou expandir um pouco mais a minha tela para ficar mais fácil de visualizar. A primeira ação que eu vou fazer vai ser tirar o modo automático de reprodução do Dynamo e colocar no modo manual, para que ele não fique rodando para mim incansavelmente um monte de rotinas, tá certo? Vou botar no modo manual. E aí agora já está prontinho para a gente começar a nossa aventura aqui no Dynamo. Primeiramente, a gente vai pesquisar pelo nó de criação de paredes, tá? Para isso, a gente vai aqui na nossa aba do Revit e procura aqui em Elements. E aí a gente vai até aqui embaixo em Wall e temos as opções de criação de parede, ou simplesmente a gente busca aqui na nossa aba de busca, ou também dá para buscar clicando com o botão direito do mouse. Aproveitando que a gente está aqui, vamos selecionar essa opção By Curve and Height, ok? Ele vai criar para mim uma parede a partir de uma curva, de um conjunto de linhas e da altura que eu vou definir para essa parede. Então, eu vou clicar. E aí, beleza. A gente vê aqui nesse nó da nossa rotina que temos 4 diferentes inputs. O primeiro input seriam as linhas, né? As linhas que estão lá modeladas ou que a gente importou do DWG. O segundo input seria a altura dessa parede que eu quero colocar. O terceiro input seria o nível que eu vou inserir essa parede. E o último input é a tipologia da parede, tá certo? Então, vamos atacar esses inputs para a gente desenrolar essa rotina. Eu vou começar aqui do mais fácil, eu vou começar de baixo para cima, vocês já vão entender por quê. Então, o Wall Type. Para eu captar meus tipos de parede, eu vou pesquisar a mesma coisa aqui, ó, o Wall Types. Ele já vai aparecer para mim aqui de primeira. E aí eu deixo ele de cantinho aqui, vou clicar aqui nesse Wall Type para ele me gerar esse laço e vou selecionar aqui para ele conectar, tá conectadinho já. Se você clicar aqui, vai ver que aparece todas as opções de tipologia das paredes. Próxima opção aqui, próximo input, em relação ao nível. Então a gente vai fazer a mesma coisa, vejam que simples. A gente vai selecionar aqui Levels. E aí aqui também vai dar para selecionar. Vamos deixar aqui de cantinho, vamos clicar e colocar esse laço. Próximo input seria a altura, né? Para isso a gente vai chamar um nó de número, justamente para te colocar a altura da parede. Então vamos deixar aqui como 0 por enquanto, a gente liga aqui. E aí beleza, está quase pronta a nossa rotina, viu que fácil? E aí faltou a gente colocar as curvas. Sempre quando a gente vai selecionar elementos do Revit, a gente vai chamar esse nó aqui que se chama Select Model Element. Aí ele tem duas opções para a gente, tá? Tem a primeira opção que seria Select Model Element, para você selecionar somente um elemento. Ou Select Model Elements, para a gente selecionar mais de um elemento. Então, nesse caso, a gente vai selecionar mais de um elemento, né? A gente vai criar mais de uma parede. Então, a gente seleciona. E aí, vamos colocar aqui e ver o que acontece, se ela vai rodar, tá? Eu vou só botar ele um pouquinho aqui mais para baixo. Vou arrastar para cá. E aí, a gente vai colocar os nossos inputs. Primeira coisa, eu vou selecionar minhas linhas. Ele fica meio esmaecido assim mesmo, tá? Para você selecionar. Seleciona todas elas. Já viu que já aparece aqui. O número seria a altura. Vamos colocar agora 400 centímetros. O level é o nível que a gente vai colocar as paredes. Vou colocar no nível 1. A tipologia, vamos botar aquele mesmo bloquinho que é bem bonitinho.
Vamos dar o run. E não deu. Por que que não deu? Vamos descobrir. Ele diz para mim que o nosso argumento, o primeiro argumento, está errado. Então ele espera um tipo de argumento e a gente deu outro. Foi isso que aconteceu, é o erro, tá? E eu deixei de propósito justamente para te explicar por que está acontecendo esse erro, tá? É algo muito simples, não fica preocupado. Mas é só um conceito de Dynamo bem fácil, né? Que eu trouxe aqui essa rotina justamente para a gente aprender isso junto. O que que acontece? Quando a gente traz um elemento do Revit, ele vem como elemento do Revit propriamente dito, tá? Então ele está vindo como uma linha de detalhe, como se fosse uma detail line lá que a gente desenhou. Só que o Dynamo, ele não lê essa detail line assim por si só, porque para ele aquilo é um elemento do Revit, ele lê elementos do Dynamo, tá? Então, antes de a gente entrar com uma curva, a gente tem que fazer uma conversão para o elemento do Dynamo. Eu sei que é um pouco complexo, tá? Mas vai fazer sentido para vocês a partir do momento que vocês forem aí pegando as rotinas e fazendo, tá? Mas é bem simples de entender isso depois, tá bom? Para a gente transformar esse elemento do Revit para uma curva do Dynamo, a gente vai chamar esse nó aqui, element.curve. Ok? Vai ser esse primeiro que aparece aqui. Então, basicamente, ele tem um input de elemento do Revit, então a gente coloca aqui. E ele sai para a gente uma curva. Vamos dar um F5? Ó, ele apareceu aqui para mim uma curva. Se eu for aqui no modo de navegação de geometria do Dynamo, eu vou conseguir ver que ele trouxe para cá aquela linha que a gente colocou no Revit, né? Bem interessante isso. E aí, agora sim, a gente consegue colocar aqui curva com curva. Vamos dar uma minimizada aqui para ver a mágica acontecer. E aí eu vou dar o run. Ó, e modela para mim 100% funcionando, tá certo? Bem legal mesmo, é uma rotina bem interessante, é um nível fácil, ela não é lá muito aplicada, mas é bem legal para você pegar esses conceitos bem iniciais que com certeza vão te ajudar lá na frente na hora de fazer umas rotinas mais complexas, tá certo? Outro ponto que eu queria comentar aqui com vocês é a questão de levar essa rotina para o Dynamo Player. Como é que a gente faz isso, tá? A gente vai, deixa eu voltar aqui na janela inteira. A gente vai clicar com o botão direito no nó e a gente vai colocar essa opção Add entrada, se você está utilizando o Revit em português, ou Is Input do inglês, né? Que está dizendo que é um input, que é uma entrada, tá? Então a gente vai colocar aqui que é uma entrada para o usuário selecionar o elemento ou os elementos. Esse de number também a gente vai colocar um input e, enfim, todos os meus inputs, com exceção do element curves, né? Vou colocar aqui como input. E aí eu posso também renomear esses nós para facilitar ainda mais para o usuário, tá? Então aqui eu posso botar, por exemplo, níveis, que aí ele vai dizer para o usuário que é o nível, né, que ele vai selecionar. E aí chega naquele resultado que eu te mostrei no começo do vídeo, tá certo? Se essa aula foi útil para você, por favor, não esqueça de deixar aí a sua curtida, o seu comentário, ou compartilhe aí com seus amigos, para a gente poder levar esse conteúdo relevante para mais gente e transformar a vida de mais pessoas através do Dynamo, tá bom? Te vejo na próxima videoaula.